No coração de uma área verde está um tesouro natural ainda pouco explorado. São mais de 2.000 hectares de floresta, nascentes e trilhas preservadas no Parque Estadual do Pau Furado. Apenas 20% dessa imensidão é conhecida pelos turistas. Nossa equipe fez um passeio pelo local para mostrar as belezas naturais e o trabalho que vem sendo feito por ONGs e ambientalistas. Um território gigantesco com riquezas da flora do Cerrado e da Mata Atlântica. É uma biblioteca viva, basta olhar. O que acontece na Mata Atlântica, em formação de Mata Atlântica e Cerrado, a gente está falando dessa formação aqui, que é uma floresta que perde parte das folhas no período da seca e no período de chuva já está mais verdinha. Na Mata Atlântica próxima à costa, que é chamada de floresta umbrófila, porque é aquela que tem sombra o tempo inteiro e é muito úmida, a gente já vai ter outras espécies endêmicas que são típicas de lá. São mais de 2.300 hectares manchados de floresta. Águas, uma área maior que a cidade de Uberlândia. Nesse encontro de dois biomas, entre a Mata Atlântica e o Cerrado, espécies de puma, tamanduá-bandeira e lobo-guará convivem por aqui. É no Rio Araguari que vocês vão ver que os exploradores chegaram primeiro, os portugueses que vieram conhecer o Triângulo Mineiro. Só 20% de tudo isso é conhecido pelos turistas. Em inúmeras trilhas que já foram mapeadas. Aproximadamente, o parque ele tem 48% da área da gleba em Uberlândia e aproximadamente 52% da área de Araguari. A área de Araguari está inexplorada ainda. A gente tem um parque selvagem, um parque sem trilhas abertas, aberto ao uso público. E assim, a gente pensa, em explorar pelo menos 60% do parque, um uso sustentável, aberto para um turismo guiado, com trilhas demarcadas, onde a população pode vir conhecer o lugar, com uma forma de um turismo sustentável, sem agressividade. Entendi. André faz parte de uma ONG que estrutura ações e fomenta atividades no Parque Estadual do Pau Furado. Em 2023, cerca de 4.000 pessoas visitaram o local. E esse número já foi igualado só nos primeiros 6 meses desse ano. A gente tem uma história muito rica ao entorno do parque. Então, a pessoa que visita o parque, ela não vem visitar só para ver a natureza, Ela também pode trazer um contexto histórico, Além de visitar uma unidade de conservação, ela pode conhecer esse potencial histórico que a nossa região tem, que a região do Pau Furado tem. A gente está vendo aí uma espécie de cipó abraçando vestígios da queimada, que levou aí pela boca do fogo ano passado 20% do Parque Estadual do Pau Furado. Foi uma destruição muito grande e a gente percebe que foi tudo recomposto naturalmente. E a nossa primeira missão, lá, aquela paineira, dando um presente para a gente. Ela floresce nessa época do ano e, segundo os pesquisadores, ela tem mais de 100 anos. Nós seguimos por uma estradinha onde poucos olhos chegaram, a Trilha do Angico. Árvore que pertence a 2 biomas, é a interseção entre Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro. A velha e elegante senhora está bem próximo da estradinha.
cujo acesso é exclusivo de pesquisadores e funcionários do Parque Estadual do Pau Furado. O angico é uma espécie, assim como outras da família, né, dessa planta, que é muito frequente tanto em formações florestais da Mata Atlântica, que a gente tem bastante fragmentos aqui preservados no parque, quanto em outras formações do cerrado em si. As flores, elas atuam mais no processo de reprodução, então da polinização. Uhum. Aqui a gente vê que essa planta, né, a paineira, ela investe então em diferentes cores na sua flor, que vai atrair principalmente aves, né, beija-flores, dependendo do horário de floração, morcegos também, mariposas, para o processo de polinização dela. Nessa época que ela vai investir tudo para poder reproduzir e daqui um dia dar os frutos, né, que liberam aquelas fibras. Aquele algodãozinho, aquele né? algodão. É o algodão, é a neve do cerrado. Isso, que é muito famoso da paineira. A pata de vaca, que tem essa folhinha parecida mesmo com uma pata de vaca, uma árvore bem utilizada para decoração nas cidades, o angico, a copaíba e o jatobá pertencem à família de plantas que auxiliam na restauração da flora e ajudam também na recomposição do solo. A gente vê uma árvore centenária e esse aspecto, né, centenário, o tamanho dela, mostra o quanto que essa vegetação aqui, ela está num processo longo de preservação e conservação, apesar do fogo que o parque passou. Então, ao redor dela, a gente vê também muitas plantas, muitas espécies que estão no mesmo processo de sucessão ecológica, que é esse processo secundário, mais tardíaco, de clímax, né? São espécies que estão aqui nesse ambiente há muitos anos. Se na natureza nada se cria ou se perde, a visão de manchinhas brancas no tronco desses angicos seriam apenas manchinhas, se também não fossem algo maior e caro. São líquens, organismos vivos resultado da associação de algas e fungos vivos, indicadores de que o ar nessa região é puro. Do alto podemos ver o buquê de delicadas flores rosas. A árvore domina os milhares de súditos e outras espécies vegetais. Ela está enraizada bem no nosso caminho. São 4 metros de diâmetro e 54 metros até o final da copa. Serve de abrigo para diferentes animais. Aqui a gente consegue ouvir barulhos de abelhas e ver até algumas sobrevoando, porque elas podem usar o próprio tronco para fazer seus ninhos, suas colmeias, inclusive usar a goma, a resina que é liberada dessa casca, para poder produzir as suas colmeias. Além disso, se a gente olha, né, para cima, a gente vê que é uma árvore com bastante ramificação, então serve de puleiro para diferentes tipos de aves também. A gente chega agora num local que vai falar sobre o nome do pau-furado. É uma árvore cujo tronco se extraía um óleo, é a copaíba. Mas quem vai falar sobre isso de maneira mais apropriada é o André, que trabalha aqui como gestor, né, de logística e de turismo aqui junto ao Parque Estadual. Conta pra gente, quer dizer, alguém, por exemplo, que é pau-furado, né? Então eles perfuravam, né, a madeira para extrair um óleo? É isso? Isso mesmo. Os antigos diziam que os tropeiros que passavam na região, eles se encontravam nessa entroncamento do rio Araguari, que dividia Goiás, e era uma região muito rica desse indivíduo, que é a copaíba. E eles utilizavam uma pua para furar a árvore, extraíam o óleo e usavam esse óleo tanto para a forma medicinal, quanto também para a forma para lubrificar os eixos do carro de boi, né, para o carro poder passar no rio e não inchar a madeira. O Parque Estadual do Pau Furado é cortado pelo rio Araguari,
Nós estamos nas margens do rio Araguari, uma região onde a natureza bruta e bela se revela aqui no Parque Estadual do Pau Furado. Nessa região que vocês estão olhando lá na frente, são fazendas onde foi feito aí um descasque, né, de toda a cobertura vegetal. O contrário é a preservação. E olhando para baixo, uma cena linda, um berçário de tucunarés, os peixes que povoam o rio Araguari. A transparência e o brilho das águas com margens enfeitadas de um verde caprichado de vários tons de um lado e do outro áreas cultivadas. É a presença do homem que exclui com o tempo espaços que eram densos. Nada disso afeta a majestade do parque. Aqui os nobres ocupantes como aranhas, abelhas, aves, têm a companhia do céu aberto e dos ventos, que arrastam com doce violência os visitantes, que aumentam a cada ano. O André estava explicando para a gente que essa é a única área onde o rio mesmo aparece, né? Porque o resto é represa, é isso, André? Isso, aqui a gente chama de TVR, né, que é o trecho de vazão reduzida. Uhum. É justamente uma parte livre do Araguari, né, que vem da barragem superior, e ele corre dentro do parque. Então essa margem do rio até o entroncamento, onde ele encontra a outra barragem, é o trecho livre que a gente tem, que serve para procriação das espécies aquáticas, para ter essa manutenção dos ecossistemas aquáticos, Legal. das algas, das espécimes de peixe. Não é preciso ser botânico ou biólogo para se curvar a sinais da força da natureza e da vida, que brincam com símbolos. Os cipós trançados nas árvores e de espessura relativamente grossa exibe gerações e gerações se sobrepondo sem o toque humano. O gravatá, utilizado como cerca-viva, serve para produzir suco delicioso. Mas o sabor do Parque Estadual do Pau Furado é experimentado pelos passos que constroem caminhadas na região. O que enche o corpo e a alma, aos poucos, é consumido pelo olhar de quem chega. Difícil é esquecer tanta delicadeza. Essa é uma beleza natural que a gente tem que preservar.